Olá pessoal, hoje o dia é muito estranho, né? É muito triste quando nós vemos tanta coisa acontecendo com um cidadão de bem. No vídeo de hoje eu quero mostrar para as pessoas uma coisa assim que poucos estão percebendo e que eu tenho falado há muito tempo nos grupos de estudo, em programa de rádio, que eu tenho falado justamente sobre essa importância de todos nós respeitarmos a evolução e estarmos preparados para o grande despertar. Claro, estamos todos esperançosos para que dê certo. Como é que é essa seleção dos voluntários? Será feita pelo Butantan ou isso veio um pacote encomendado da China? Quer dizer, essa parceria com a China, ela já é de uma longa data, como eu mencionei, foi fruto dessa visita que nós fizemos à China. Nós pessoalmente fomos conhecer a Sinovac. A Sinovac tem interesses, é uma empresa privada, diga-se para começar, ela tem interesses em co-desenvolvimento de outros. Quer dizer, obviamente que uma fase de estudo 3, ela não é certeza de que vai funcionar. Mas você não entra numa fase 3 se você não tem as evidências de que ela funcione. Daí a necessidade dos estudos pré-clínicos, fase 1 e fase 2. Os pesquisadores aplicaram a vacina em um total de 9.000 voluntários de 6 estados do país. Terminei, certo? Esse que está tirando esse foto. Agora você escolheu a roupa perfeita para... Você pensou nisso, não foi? Foi. Foi. Ficou perfeito. Eu fico muito contente de poder participar dessa experiência. A gente está vivendo um momento único, histórico, que foi o que me fez querer participar desse projeto, por fazer parte desse momento que a gente passou por meses tão difíceis, né? Então é uma injeção de ânimo poder participar disso e poder contar para as pessoas no futuro que eu fiz parte disso. Fico muito contente. É muito triste quando a gente vê uma cena dessa, onde a propaganda por uma picada de abelha é tão forte, né? A propaganda por isso. As pessoas montam um cenário, montam uma condição que... olha só o que está acontecendo, olha, e vão ter mil e uma desculpas, né? Mas realmente é muito triste essa questão dessa picada, que é como o último recurso que muita gente está precisando, que muita gente quer para a sua liberdade. E hoje a conversa é muito séria, pessoal, né? Não sei nem que tom que deve usar, mas o tom de seriedade eu creio que seja o único, não há outra coisa. Porque é algo que está sendo criado numa correria, mas não há tanta correria assim. Tudo é muito premeditado. E nessa forma premeditada, quem sai perdendo sempre é o cidadão, sempre são as pessoas que buscam sua liberdade. Aliás, liberdade é algo que não tem mais. Você espera que você será livre? Muito emoção, muito sonho se as pessoas sonham por liberdade. Mas é um sonho que nunca deve ser deixado para trás. Olha que estranha toda essa condição que foi colocada, né? Onde a gente vê faixinhas, né? A gente vê cerquinhas colocadas numa praça, colocada em locais públicos, né? Aliás, tudo que é público está fechado, né? E tudo que é dos grandes está aberto. Se vocês perceberem, é assim que está rolando a economia, né? E por baixo dos panos tentam sobreviver as pessoas fazendo alguns negócios. Mas sempre o fique em casa que está tudo sob controle. E não está, né? Eu me lembro que quando a gente andava em Pasto, andava em alguns locais, a gente falava, nossa, mas uma cerca, ele segura um bicho que pode pular, segura um animal que pode enfiar o chifre ali e arrancar tudo. Muitas vezes segura, porque existe uma coisa chamada condicionamento. Condicionamento. E é esse o assunto que eu quero falar para vocês.
Eu lembro que na África, né, eles tinham uma brincadeira que eles faziam com gafanhoto, né? As crianças brincavam assim, então eles pegavam o gafanhoto e colocavam num pote, né? E o gafanhoto lá dentro, ele pulava, saía fora do pote, né? Um pote de barro de 30 centímetros, 50 centímetros, né? E o bichinho caía, né? Pulava. E aí eles faziam a brincadeira de pegar e pôr uma tampa, né? Com o gafanhoto lá dentro, colocava uma tampa, e aí você escutava, né? O gafanhoto, ele batia na tampa, ele tentava fugir. E aí, depois de um tempo, eles tiravam a tampa e nunca mais o gafanhoto saía dali de dentro. Só saía se você virasse o vaso. Isso é condicionamento. É que hoje não existe mais, mas antigamente havia circos pelo planeta, né? E era comum ver os elefantes, por exemplo, presos nesse circo com um pedacinho de corda e um toco enfiado no chão. Estranho, né? Um elefante, uma máquina daquele tamanho, né? Um animal enorme. E aí? Ele pega, ele quebra aquilo. Mas aquilo intrigava a gente. E a gente ficava pensando, mas como? Por que ele não escapa daquela cordinha que está presa ali na patinha dele? Aí o domador, a pessoa que criava, falava, não, quando ele era pequeno a gente ensinava ele com uma corda de verdade, né, preso, uma corda que não deixava ele escapar, e com o tempo iam diminuindo essa corda até chegar só a corda, e aí ele não escapava mais. Eram as maneiras que tratavam os animais com condicionamento. Graças a Deus essas coisas foram acabando, né, mas ainda eu via, né, alguns países aí do Oriente que ensinavam elefantes com um pedaço de prego na cabeça, né? Aqueles elefantes bonitinhos que as pessoas acham legais. Ah, olha, estou andando em cima do elefante, que legal. Grande maioria era treinado tudo com tortura. E eles se limitavam, né? Por isso que tem elefante às vezes que cria aquele caos numa população, né? Porque parece que, já ouviu falar do ditado, memória de elefante, ele desarquiva uma força tão grande que ele quer quebrar tudo e sair fora. E é justamente isso que o ser humano está vivendo nesse exato momento, que vocês estão vivendo, porque vocês acreditam em algo que está limitando, em algo que realmente faz você ficar preso. Olha que interessante quando nós temos um momento como esse, em que uma cerquinha fala que ali você não pode entrar porque se você entrar é um crime, né? Se você tem que pôr um pedaço de pano na sua cara porque se você não usar é um crime. Você não pode entrar na praia porque se entrar ali é um crime. E é comum ver as pessoas de bem sendo presas, sendo espancadas por quem devia cuidar delas. E é óbvio, né, que meia dúzia de pessoas dessas aí que são espancadas porque estão na rua, quando aparecem na grande mídia, que é isso que elas fazem, elas criam um jogo de terror. Olha o que está acontecendo. Se você sair, é isso que vai acontecer. Se você fizer tal coisa, é isso que vai acontecer. E é incrível, por exemplo, com a questão da máscara. Ah, não, utilize a máscara. Mas por quê? Ah, a máscara ela vai te proteger. Vai para o seu bem. Como a questão do cinto de segurança, né? Para o seu bem. E como eu sempre falo, a pessoa não sabe nem como é a sua vida, mas é para o seu bem, fique calado. Mas se você não usar, você levará uma multa. Em alguns locais a multa é de R$500. E falam ainda que é uma multa educativa. Uma multa que faz para criar educação. Uma multa que é praticamente meio salário mínimo de um cidadão brasileiro. E eles falam que é educativa. Agora tem muita coisa estranha por tudo isso. Mas é estranha para uma pessoa normal. Para quem entende de lidar com multidão, para quem entende de governo, para quem entende de poder, sabe muito bem que tudo está muito esquematizado, tudo muito bem planejado, tudo muito interessante. Interessante ao ponto, por exemplo, que hoje temos o futebol. Qual será o passaporte? Porque as pessoas querem assistir o futebol de qualquer jeito. Futebol movimenta massas, é um dos exemplos. Qual será o passaporte para você assistir futebol? Que tal você ser voluntário da...
Verdade, isso pode ajudar. O mundo inteiro está se movendo em relação a isso. Algo que as pessoas são assintomáticas, mas elas ficam doentes. Algo que sai com água e sabão. Algo que eles falam que você não deveria usar máscara, que é besteira, mas agora tem que usar. Algo que eles falam que todo mundo poderia ficar tranquilo, e agora todo mundo tem que ficar assustado. E aí? Mas algo também que falam, puxa, ali foi tudo acabado, não tem problema nenhum, os países voltaram ao normal e tudo está fechando novamente com a segunda onda. Por isso essa segunda onda é muito mais, como eu falei na live, é uma onda muito mais ligada ao medo, ao trauma, a trazer o susto e a limitação. Haverá depois um momento em que não precisará mais nada. Simplesmente todos os indivíduos estarão condicionados a fazer a sua vida limitada, porque é seguro, né? Criaram isso que é seguro. Ontem eu participei de uma conferência científica no Instituto de Estudos Avançados da USP. E lá foi discutido, tinha lá o Drauzio Varela, tinha outros professores, outros epidemiologistas. Aí trilhando mais uma vez a sua pujança em relação à ciência. Eu queria reiterar, governador, a importância que o senhor tem dado à medicina e à ciência. E aí vocês vão ouvir a palavra fake news. Qualquer coisa que se falar é fake news. Qualquer coisa que se fala contra o sistema é fake news. Ou são discursos de ódio, discursos de que você está induzindo as pessoas a serem erradas e você é penalizado por isso através de uma censura numa rede social, você é penalizado através de perseguições, porque existem mesmo pessoas aí que elas estão se tornando fiscais das outras, né? Como eu já falei, tem pessoas que têm um ditador dentro delas. Eu tenho a opinião mais triste de todas. É como aquele caso do borracheiro que, para ter pneus furados para consertar na borracharia, ele joga prego, né, no caminho. E depois a pessoa tem que parar lá, que é o único lugar. É muito estranho tudo isso que aconteceu. Será que está tudo certo isso? É mais estranho ainda, né? A gente vê pessoas apoiando esse sistema de governo comunista, que já matou tantas pessoas e que gera todo esse tipo de controle que está sendo colocado agora. Pode prestar atenção. Vivemos um comunismo, literalmente. E o último prato do comunismo é as pessoas ficarem desempregadas, ficarem sem o seu negócio e elas aceitarem uma pensão que o Estado dá. E fazer aquelas filas enormes, olha, porque isso aqui é a única solução, né? E quando as pessoas estiverem passando fome, vão entender isso que eu estou falando. Mas antes de passar fome, né, elas vão perder seus direitos como estão sendo perdidos. E não foi por falta de aviso, né? Eu cansei de falar. Tudo isso que as pessoas estão vivendo foi realmente fruto das próprias pessoas. Elas estão pagando por isso. Parece loucura, né? Mas não é não, pessoal. Grande parte das pessoas aceitaram tudo isso. Aceitaram dando valor às coisas que não são sagradas. O próprio sistema comunista, por exemplo, que é contra a religião, contra Deus, contra qualquer pessoa que seja maior que ele, ou qualquer ser, ou qualquer entidade. No comunismo o Estado é maior que tudo. Nada é maior que ele. Nem o seu desejo de ser melhor, nem o seu Deus, nada é maior que o Estado. As pessoas vão lá e... imagina, eu acredito nisso, isso aí é balela, né? Vamos ser tudo unidos, tudo pela paz. Movimentos, né, com o punho para cima, que são marxistas, que tem tudo a ver com o comunismo, né? Gerando guerra e mortes. E agora uma guerra, entre aspas, invisível, uma guerra biológica. Mas fora isso também, todo mundo apoiou, né? Todo mundo chegou num ponto que apoia artistas que acreditam nessa causa, né? Shows onde estão lá fazendo né? Os movimentos, todas as coisas. O povo se ilude, né? E
deixou para trás toda a questão religiosa, né, a perseverança, a fé. Deixam pessoas mandarem ao invés do próprio Deus, ao invés da própria origem da sua luz. É triste, porque eu, como uma pessoa sensível que sou, eu sei o tamanho da luz de cada um. E vocês simplesmente abaixaram a cabeça para um sistema ser implantado. Por isso que eu falo que não foi por falta de aviso. Quando a gente falava, olha, o sagrado, isso aqui é sagrado, estão profanando o sagrado, estão profanando, né? Chegou num ponto agora que nada mais pode transformar, a não ser a força de cada um realmente em se religar à sua essência e trazer a liberdade, pensando não só para si, mas nas suas próximas gerações. Porque do jeito que está, a liberdade não vai voltar, pelo contrário, ficará pior. Mas muitos optam justamente para ficar com uma internet mais rápida, por exemplo. Muitos optam para escutar música. Muitos vão optar para levar, né, a picada de abelha para ver futebol, para serem livres, porque só assim serão livres. E muito vai falar, puxa, professor, mas e na Itália, que morreram tanta gente? E no planeta, quantas pessoas morrem todo dia de fome? E nesses anos, quantas pessoas morreram de violência, de acidente de carro, de outras doenças? Mas não, tudo ficou focado só num problema. E é por isso que eu falo, todo mundo merece, né? A grande parte das pessoas está merecendo o que está acontecendo. Quando as pessoas dão valor, por exemplo, para uma imprensa, para uma mídia porca, uma mídia que traz tragédia. Ah, eu falava, não, mas no tal lugar falou tal coisa. Quantas vezes eu via isso antes da pandemia? Quantas vezes? Não, mas olha, lá falou, naquele jornal falou que tal coisa está certa. As novelas que as pessoas acreditavam. Hoje você vive a novela, vive o filme, vive a mentira sendo escancarada. Tudo é palanque, que cria um cenário para a pessoa ficar ali, recebendo. 9.000 pessoas em fila para aceitar algo que vem de um lugar que já trouxe todos esses danos ao planeta. Vem do marketing. Todo dia ele vai lá gravar a imagem dele. Nós estamos fazendo, nós estamos fazendo. Por isso que eu falo, não é defender nenhum nem outro, né? Mas é triste, né? Você vê essas situações onde, por exemplo, um chefe de Estado como o Bolsonaro foi lá, entrou o Tribunal do Supremo foi lá e você não pode fazer nada. Os estados são mais que a nação. E todo mundo aplaudindo, todo mundo feliz porque será salvo. A salvação não é agora, a salvação é divina. E é isso que vocês não perceberam. Tudo isso tem que passar. Tudo isso tem que ser realmente vivido. É a tribulação que todo mundo tem que passar na sua vida para valorizar o bom. Eu lembro que muitos antigos falavam para mim, né, quando era criança, olha, a guerra ela é muito boa. Aí eu ficava pensando, falava, nossa, mas como que a guerra pode ser boa? E a pessoa vinha da guerra. Porque na guerra você come até né? Até lixo, né? Para não falar outra coisa. E aí eu ficava pensando, não, essa pessoa veio louca da guerra, né? Eu era mais jovem, não entendia. Até que depois os anos se passaram e a gente compreende que as pessoas só valorizam aquilo que elas não têm. Ou quando é arrancado aquilo que elas têm. Pode ver, num relacionamento. As pessoas valorizam quem vai embora. Aí começa, puxa, não vai embora, dá mais uma chance, não sei o quê. Ou a pessoa naquele ímpeto, como está acontecendo muito hoje em dia, né, que ninguém suporta o outro. Tchau. Mas por que tchau? A pessoa não atende mais telefone, não fala mais, não foi embora de casa, foi para os locais, para outros locais, não convive mais. E aí depois essa pessoa começa a pensar, puxa, eu larguei de você, né? Acabou o relacionamento, tantos anos de casado, tantos anos de namoro.
Aí você começa a sentir saudade, a pessoa também começa a sentir saudade. Então é assim que as pessoas sentem novamente valorização. Quantos casamentos voltam depois disso, muito mais fortalecidos? É assim a vida. Então esses antigos falavam, a guerra é boa. E alguns até falavam, tal nação precisa passar por uma guerra para aprender, para dar valor. E é isso que está acontecendo hoje. O próprio Deus está mostrando a verdade do que essas pessoas são capazes com dinheiro na mão. Foi o que o Bolsonaro fez. Abriu os cofres, está aí. Façam a sua coisa, vê o que vai dar. E está aí o covidão, um monte de coisa aparecendo, as medidas idiotas, imbecis tomadas, os exageros, não sei quantas mil covas abertas, quantos mil caixões comprados, quantos mil mortos, 1 milhão de mortos no Brasil. 1 milhão, haveria 1 milhão de mortos. E eles não têm mais onde se respaldar. O pior é isso, né? O pior é que alguns locais que estão se abrindo, está caindo o número de mortos ao invés de aumentar, mas liberaram pleno pico e as coisas estão totalmente malucas. Como isso? Era para morrer todo mundo, né? Já que está sendo liberado e não está. Por trás disso, realmente, como eu estou falando, as pessoas têm que passar por essa desgraça, passar por tudo isso para valorizar. Tenho certeza que a nação fortalecerá e demais. As pessoas buscarão caminhos muito especiais em função disso daí. Porque elas aprenderam o que é ficar sem comida, sem liberdade, sem sair de casa, prisioneiras de um Estado. Mas para isso precisa realmente atitude. E uma atitude chamada coragem. É agir com o coração. Coragem. Você tem coragem ainda? É só assim. Honrar a todos, fortaleça a sua fé, acredite no Criador, preste muita atenção nos sinais. Saudações a todos, não se esqueça de se inscrever no canal e nos falamos logo mais. Desejar a todos que tenham um bom feriado. Se possível, fiquem em casa. Se tiverem que sair, usem máscaras. Abusem no uso do álcool gel. Se protejam. E segunda-feira estaremos novamente aqui juntos na coletiva de imprensa. Muito obrigado. Boa tarde a todos.